usar a marca e os símbolos do Clube de Futebol Belenenses, e a arbitragem conheceu novo sobressalto no campo do desempenho do vídeo-árbitro. Temas fortes e estruturantes que sobrevivem à espuma dos tempos e que vamos esta noite aqui na Bola TV procurar dissecar. E é para falar tudo isto e do que mais virá a conversa aqui comigo e com Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola, estão Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Os Belenenses, Álvaro Magalhães, antiga glória benfiquista e treinador de futebol, e Duarte Gomes, ex-árbitro internacional e especialista de arbitragem no jornal A Bola. Meus senhores, boa noite, muito obrigado por estarem connosco. Patrick, vou começar por si, porque realmente nós estamos a assistir à história a passar à frente dos nossos olhos. Houve uma decisão esta semana do Tribunal de Propriedade Intelectual que impede a SAD do Belenenses de se chamar Belenenses. Em que é que isto vai ficar? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez convosco, é sempre um prazer. Duarte Gomes, o Álvaro Magalhães e o Vítor Serpa. É uma vitória importante para o Belenenses aquilo que aconteceu. Estamos muito satisfeitos com esta sentença judicial e para tentar enquadrar aqui um bocadinho, o que acontece basicamente é que o clube e a SAD, desde 2012, a litigância tem sido uma permanência, quer com a anterior direção do Belenenses, quer com a minha, e no início deste ano o Clube de Futebol Os Belenenses denunciou potestativamente o protocolo que regulava as relações entre o clube e a SAD. Esse protocolo permitia à SAD, entre outras coisas, jogar e treinar no Estádio do Restelo e utilizar as marcas e o nome, os símbolos do clube. E no início deste ano o clube denunciou potestativamente esse protocolo, porque era um direito que lhe assistia, sendo certo que respeitamos duas coisas e o Tribunal reconheceu isso agora, no sentido da denúncia ser uma denúncia lícita e não acarretar problemas para o clube. Demos um pré-aviso suficiente, o Tribunal até veio agora entender na sentença proferida que demos um prazo superior àquele a que estávamos obrigados e, de boa fé e publicamente, demos nota de que estávamos interessados em celebrar um novo protocolo com a SAD. Era fácil explicar porquê. Nós sempre tivemos, desde 2012, 10% da SAD e a possibilidade mandatória de recomprar 51%, e a dada altura um tribunal arbitral veio dizer que o Clube de Futebol Os Belenenses apenas tinha 10% naquela SAD. E, portanto, as condições que dávamos antes, obviamente, não podiam ser as condições que passávamos a dar a partir dessa altura, até porque o clube não tinha também capacidade para continuar a suportar uma atividade mercantil daquela sociedade e nós suportávamos ali uma série de custos que não deveríamos ser nós a suportar. O que aconteceu foi que os sócios do Belenenses mandataram uma comissão de negociação para se conseguir a redação de um novo protocolo e essa comissão de negociação, mandatada pelos sócios em Assembleia Geral, constituída pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo Presidente do Conselho Geral do Clube, os Drs. Pedro Pestana Bastos e Dr. Henrique Abcacis, realmente chocaram contra uma parede e contra uma indiferença total dos dirigentes da SAD, que com grande arrogância e com grande prepotência se recusaram a negociar, tendo havido vários apelos por parte dessa comissão, por carta, por e-mail, por telefone, no sentido de haver reuniões, e portanto nunca houve sequer nenhuma reunião. Eu pessoalmente, com toda a franqueza, não fiquei surpreendido, porque esta administração da SAD sempre tratou mal a massa associativa e, mais uma vez, faltou ao respeito aos sócios do Belenenses, porque foram os sócios do Belenenses que mandataram aquela comissão para negociar com a SAD. E, portanto, aquilo que se tinha vindo a assistir desde 2012 é que quem está do lado da SAD do Belenenses gosta de pessoalizar e de personalizar o problema. Fizeram isso com o engenheiro António Soares, que em outubro de 2014, nas eleições em que concorreu contra mim, aliás, eu é que concorri contra ele, se bem se recordam, a administração da SAD vinha dizer que com o engenheiro António Soares não estamos disponíveis para negociar, estamos disponíveis para negociar com um novo presidente. E chegou um novo presidente, que era eu, e passado pouco tempo também já não estavam disponíveis para negociar comigo e estariam disponíveis para negociar com o próximo presidente do Belenenses. A ruptura é um dado irreversível. É um dado irreversível.
O que é que vai acontecer daqui para a frente no próximo mês, eu diria, porque a sentença fala nesse prazo para que a SAD abdique do nome e da marca. Eu já lhe vou explicar isso, mas dizer que em 30 de junho de 2018 o que aconteceu foi que, sem qualquer negociação, o clube ficou sempre a falar sozinho, sem qualquer negociação, a administração da SAD pegou na equipa de futebol e fugiu para o Jamor. Fugiu para o Jamor. E, portanto, quebrou o último vínculo com o clube formador. E, nessa altura... Quando acabava o protocolo, eles acabou dia 30 de junho. No dia 30 de junho entregaram as chaves, entregaram as coisas, pegaram na equipa e fugiram para a grande perplexidade de todos os bolonenses e para a minha própria perplexidade, nunca acreditei que isso fosse possível. E, nessa altura, fez-se uma nova Assembleia Geral e perguntou-se uma coisa muito simples aos sócios. O que é que a massa associativa do Belenenses e os adeptos do Belenenses querem fazer? Ou nos conformamos. Existe uma equipa que saiu daqui, que foi para o Jamor e que vai continuar a utilizar a marca, o nome e os símbolos do clube, ou nos conformamos com isso e ficamos de braços cruzados a assistir a isto, ou, pelo contrário, querem que a direção do Belenenses e o clube haja no sentido de recorrer a todos os meios que tenham ao seu alcance, no sentido de impedir essa utilização abusiva. E os sócios, de forma perentória e esmagadora, nessa Assembleia Geral, com 96% ou 98% de votos a favor e sem nenhum voto contra, disseram: a direção fica mandatada para agir no sentido de impedir essa utilização. E, portanto, nós tivemos que ir para o Tribunal da Propriedade Intelectual e aquilo que pedimos ao Tribunal foi uma coisa muito simples. E é importante reforçar que quem pede isso não é o Patrick, nem é o Manel, nem é o Zé Manel, nem é o Jaquim. Quem pede isso não. Quem pede isso é o Clube de Futebol dos Belenenses. Quem pede isso é o Clube de Futebol dos Belenenses. Mandatado por decisão da Assembleia Geral. Mandatado por uma decisão da Assembleia Geral. E, portanto, também me perguntam muitas vezes, então, mas vamos tratar mal os poucos ou alguns sócios do Belenenses e adeptos do Belenenses que vão ao Jamor ver a equipa jogar? É evidente que não. Uma coisa é o sócio na sua individualidade, nos seus direitos de personalidade, e cada sócio é livre de fazer aquilo que muito bem entender. Mas é curioso porque eu fiz a crónica do Belenenses Benfica no Jamor este fim de semana e cruzei-me com muita gente do Belenenses que veio falar comigo e que me dava conta de que vai aos 2 jogos, vai ver o Belenenses na Distrital e depois vai ver e gostava de ver isto resolvido e vive com essa mágoa, vive com essa divisão destas duas entidades que manifestamente não coabitam. Há um momento em que temos de parar de carpir as mágoas e parar de chorar e olhar em frente. Isso já foi lá atrás, isso já não existe, esse cenário já não existe. O que eu lhe digo é, cada sócio é livre de fazer aquilo que muito bem entender. Quando se fala em divisão, não é uma divisão 50%, não é meia galinha para um e meia galinha para o outro. Há uma esmagadora maioria de sócios e adeptos do Belenenses que estão com este caminho do clube. A posição institucional do clube é a posição ditada pela maioria. E essa maioria tem-se expressado livremente nas Assembleias Gerais do clube e em todos os fóruns. E, portanto, individualmente, cada sócio é livre de fazer aquilo que quiser e tem o direito de não ser maltratado. E aqueles que hoje estão no Jamor, sejam 50 ou 100 ou 150, os que forem, eu sei que são tão mais belenenses do que eu. E quando perceberem o caminho de verdade e de honra e de dignidade que a instituição está a fazer, eu tenho a certeza absoluta que vão voltar para o Restelo e vão voltar para o Belenenses. Não tenho dúvidas. O Raul Solnado dizia, não é Belenenses quem quer, é Belenenses quem pode. E eu digo, ser belenenses não depende da divisão em que estamos. Os momentos em que eu vi mais união no Clube de Futebol dos Belenenses foi quando o Belenenses caiu. Foi quando o Belenenses caiu. Agora, nunca caiu tanto como caímos agora. Agora estamos no inferno, não é? O Atlético de Madrid em Espanha foi um ano para a segunda Liga, tinha um slogan em Espanha que era um anito no inferno. Depois não foi um anito no inferno, foram 2. Nós, em vez de 2, vamos ter 5 ou 6 ou 7. Mas as grandes instituições sobrevivem a isso. E o Belenenses, tenho a certeza que vai sobreviver a isso. Perguntou-me o que é que diz a sentença e o que é que vai acontecer a partir de agora. O que é que vai acontecer? É uma coisa que toda a gente se interroga, porque a sentença dá um mês à SAD para aplicar. A aplicação tem como consequência, penso eu, que a alteração dos símbolos, a impossibilidade de utilização do lema, do hino e também do nome. Com certeza. O que é que vai acontecer? A equipa que joga na primeira divisão vai deixar de se chamar o Belenenses? A sentença é muito clara. É uma sentença, enfim, que foi elaborada com alguma profundidade.
e é muito clara. Proíbe a SAD, proíbe a Belenenses SAD de utilizar a marca, os símbolos, os emblemas, o hino e o lema. Quando falamos da marca, tem duas vertentes. Quando falamos da marca, a marca Belenenses é uma marca mista, é nominativa e figurativa. É nominativa e nominativa é o nome Belenenses. Não, os meus amigos não conhecem nenhuma marca no mundo inteiro que não tenha um nome. E o nome da nossa marca é Belenenses, portanto ela é nominativa. E é figurativa porque são os símbolos que estão estatutários e aqueles que estão registados. Não é? E, portanto, o Tribunal vai mais longe e diz que, para além de não poder utilizar a marca e os símbolos e o hino e o lema, também não pode utilizar nada que se confunda minimamente e que confunda os consumidores relativamente ao Clube de Futebol Belenenses. E a sentença ainda diz mais. A sentença diz que, neste momento, existem duas entidades com duas equipas de futebol sénior e que não se podem confundir, como é lógico. Até vai ao pormenor de falar das cadernetas da Panini, não é? Porque nas cadernetas da Panini, que era o cúmulo da confundibilidade, saiu com o emblema do Clube de Futebol dos Belenenses. E, portanto, não pode acontecer. E, portanto, quando a juíza e o Tribunal da Propriedade Intelectual vêm falar em impossibilidade de haver confundibilidade, o que é que confunde mais os consumidores? É o nome, Belenenses. Tampouco é a Cruz de Cristo ou o equipamento azul. Não, é o nome Belenenses. Haver duas equipas belenenses é o cúmulo da confundibilidade. Não é? E, portanto, aquilo que vai acontecer é que a sentença diz que em 30 dias a SAD deverá remover dos equipamentos, dos vestuários, a não ser que, por cada dia, para além dos 30 em que isso não aconteça, é obrigado a pagar 3 mil euros diários de indemnização. Pensa que, e nós vimos o comunicado da SAD a desvalorizar, dizendo que trata-se de uma decisão em sede de previdência cautelar. E a ação principal é que virá determinar realmente o rumo da causa. Esta argumentação tem validade? Eu penso que estamos num Estado de Direito, temos que cumprir as decisões judiciais, embora as partes têm sempre mecanismos de defesa à sua disposição. E, portanto, aquilo que me parece que a SAD pode fazer, se entender que é conveniente, é recorrer da decisão. E, portanto, um recurso desta decisão, com certeza que demorará meses, se não demorar anos, e não tem efeitos suspensivos. E, portanto, a SAD fará aquilo que muito bem entender. Uma coisa lhe digo, independentemente das decisões judiciais, que valem muito, como é evidente, porque estamos no Estado de Direito, ainda que a Belenenses SAD ganhasse todos os processos em tribunal, há uma coisa que não conseguia ter. Era o respeito dos belenenses e o respeito da opinião pública. Essa batalha já perderam há muito tempo. Agora, para nós, é muito confortável, para os sócios do Belenenses, é muito confortável perceberem que agora não são só eles que dizem que há uma entidade que está a usurpar a nossa história, a nossa identidade. Agora, o Tribunal também diz isso. Mas nós estamos aqui perante um caso de estudo, uma situação que nunca se verificou. Patrick disse-me que há meios importantes internacionais de comunicação social que estão e que vieram a Portugal já a fazer trabalhos sobre esta matéria, porque é uma situação absolutamente inovadora, que eu penso que toda a Europa vai seguir com muita atenção, porque poderá ter consequências no futuro. Está convencido, é seu convencimento que a SAD vai acatar? Repara uma coisa, nós no Belenenses e o próprio país desportivo, nós estamos todos muito fartos desta situação. Aquilo que o Clube de Futebol Belenenses e os seus sócios querem é uma coisa muito clara. Nós só queremos o direito de recomeçar do zero, sem haver uma entidade. Mas há aqui uma coisa que me confunde, quer dizer, ao mesmo tempo que tudo isto acontece, o Clube de Futebol Belenenses não deixa de também fazer parte da SAD. Bom, o que acontece, e como sabe... Como acionista, com os 10% que tem... E cada coisa a seu tempo. Não é? Agora, o que é indiscutível é que a esmagadora maioria dos vínculos que existiam entre o Clube de Futebol Belenenses e aquela sociedade morreram. Porquê é que resta esta?
Não, porque resta esta, porque entendemos que ainda não é o tempo certo para o clube se desfazer da sua posição acionista. Lá chegaremos. Será essa a consequência, como dizes, lá chegaremos, será essa a consequência normal deste processo? Sim, é o mais normal quando eu lhe digo que aquilo que os sócios do Belenenses querem, aquilo que me têm transmitido, aquilo que tem sido expressado em todas as Assembleias Gerais do clube e o movimento associativo no Belenenses é fortíssimo. E o Belenenses é dos sócios, não é de nenhuma direção. Embora seja importante a estabilidade diretiva. Porque quem está do lado da Belenenses SAD, repare, há uma desproporção de forças brutal entre a Belenenses SAD e o Clube de Futebol dos Belenenses. Do lado da Belenenses SAD, nós temos administradores profissionais que têm faz parte da vida e nós não estamos contra isso, mas são profissionais. E do lado do clube, que é o movimento associativo, nós somos todos dirigentes pro bono, voluntários, que estamos pelo associativismo. E, portanto, é fácil tentarem-nos vencer pelo cansaço. Patrick, explica uma coisa, e isso é que eu nunca consegui perceber. Assim, quando o Belenenses, o Clube de Futebol dos Belenenses, resolveu vender, digamos assim, a maioria do capital da SAD à empresa que tem hoje em dia a SAD, a Code City, fê-lo na presunção de que seria possível recomprar essa posição. Se não houvesse essa presunção, provavelmente a Assembleia Geral não teria. O que é que falhou para depois, nos tribunais, não ter vingado essa pretensão de recompra? Olha, falhou tudo. Desde logo, o negócio que foi feito em dezembro de 2012 ocorreu depois de uma Assembleia Geral em 4 de novembro de 2012, em que a direção do engenheiro António Soares pediu um mandato à Assembleia Geral para negociar a venda da maioria do capital da SAD com uma sociedade, sendo certo que o resultado dessa negociação teria que ser trazido a uma nova Assembleia Geral para ser validado pelos sócios e haver um parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar. Nunca houve essa Assembleia Geral, nunca houve esse parecer do Conselho Fiscal. Não é? E, portanto, isto começou mal. Depois, logo a seguir, o engenheiro António Soares incompatibiliza-se com a Code City. E a Code City denuncia, resolve o acordo parasocial. E, entretanto, há um fator que acaba por ser essencial, são as eleições de outubro de 2014, em que eu próprio apareço com um discurso a tentar conciliar e dizer, vamos tentar remar para o mesmo lado, vamos ultrapassar as divergências, isto está feito, vamos acatar, vamos continuar. Não é? E andamos ali durante mais de um ano a tentar chegar a algum entendimento com a SAD, até termos percebido que pura e simplesmente haviam processos e manobras dilatórias do outro lado e que não havia interesse absolutamente nenhum em negociar o que quer que fosse. E finalmente, quando fomos colocar a ação no tribunal arbitral, aparece um parecer jurídico a apelar a uma figura que é o suprécio no direito. E o suprécio tem a ver com o facto de uma das partes, por efeito temporal, acabar por se conformar com o negócio. E é isso que o Clube de Futebol Belenenses acaba por ser acusado. Não é? Que de alguma forma se conformou com a venda e que quando reage já é tarde e, portanto, já tinha passado um espaço de tempo suficiente para ter reagido e não reagiu. E, portanto, depois há uma série de peripécias. Agora, o que é verdade é que quando foi vendido o capital da SAD, a única coisa que os sócios sabiam é que havia 2 janelas de oportunidade de recompra. De resto, não sabiam mais nada. Não sabiam qual era o preço, quais eram as condições, qual era a forma de pagamento. Acha que se em 4 de novembro de 2012 alguém tivesse dito naquela Assembleia Geral que os 51% do capital da SAD iam ser vendidos por 500 euros, acha que algum sócio levantava o braço para votar a favor? Nenhum. Zero. Mas o ponto principal que levou os sócios a votar não foi a possibilidade de recompra? Os sócios não sabiam mais nada. Os sócios deram uma autorização à direção para negociar as condições da venda. Sendo certo que isso depois tinha que ser trazido a uma nova Assembleia Geral para ser votado. Nunca aconteceu. Há gravações da Assembleia Geral, quer dizer, isso está em todo lado. E o clube reagiu tarde. Mas dessa parte a Code City não é culpada. Eu acho que são todos culpados. Olha, não é por acaso. Eu vou-lhe dizer, ontem houve uma Assembleia Geral no clube e o presidente que me antecedeu, António Soares, teve uma pena aplicada pelo Conselho Fiscal e Disciplinar. 1 ano de suspensão. Recorreu dessa pena. Ontem houve uma Assembleia Geral em que ele apresentou um recurso. Foi derrotado. Não teve provimento o recurso. E, portanto, ele encontra-se suspenso por 1 ano. A esmagadora maioria dos sócios que foi ao palanque usar da palavra, diz assim, nós não o condenamos por ele ter
tido esta prática, ou esta prática, ou esta prática, e as práticas contabilísticas, não sei. Não é por causa disso. É porque ele entregou a SAD da maneira que entregou. Foi o maior crime praticado em 100 anos de história do Belenenses. Foi o maior erro histórico que se fez dentro desta instituição. E é por isso que nós votamos a favor da suspensão de um ano. E, portanto, isto é histórico no Belenenses, porque nunca um presidente foi suspenso, ou expulso, ou repreendido sequer. Isso nunca existiu na história do Clube de Futebol Belenenses. E agora aconteceu. Percebe? E, portanto, isso acaba por ser uma resposta à sua questão, embora seja aqui uma coisa lateral, mas isto, por coincidência, aconteceu ontem. E, portanto, tem muito a ver com a forma como o processo da SAD foi conduzido. O Belenenses tem 99 anos, cumprirá em 2019 o seu centenário. Tinha o Belenenses 33 anos quando recebeu um novo sócio, que está connosco aqui esta noite no Estúdio 1 da Bola TV, Vítor Serpa. Tens 66 anos de sócio do Belenenses. Não tens tido parte ativa nenhuma, tens visto isto mais como analista do que de outra forma. Qual é a tua leitura desta situação e destes desenvolvimentos mais recentes? Eu, quando me fizeram sócio do Belenenses, não tinha sequer... foi, portanto, logo a seguir à nascença, portanto, não tive culpa dessa situação. Foi o meu avô, que foi também fundador do Belenenses, que me fez sócio do Belenenses quando eu nasci, e, evidentemente, que toda a minha infância, o crescimento, estive ligado ao Belenenses, e foi, realmente, no Belenenses, foi o único clube onde eu pratiquei desporto federado. Recusei-me sempre a praticar, apesar de alguns convites, quando estava no handball, a ir para outros lados, e pronto, porque o Belenenses e um clube, para mim, significam que aquilo que tem de mais importante e de fundamental é a sua identidade. Naquela altura, o Belenenses tinha uma identidade forte de toda uma população da zona de Belém e da Ajuda, mas tinha também uma representação muito alargada ao nível nacional. O Belenenses tinha uma representação fortíssima em áreas como Aveiro, como Sines, como mesmo aqui mais próxima, a Costa da Caparica, e era um clube, portanto, realmente com de tal uma expressão nacional, que tinha, inclusivamente, as pessoas se calhar não sabem disso, mas uma das principais filiais do Belenenses era um clube dos Montes Irmínios, na Serra da Estrela, que mais tarde viria também a estar no início do Sporting da Covilhã. E, portanto, era claramente, além de ter uma ligação forte também com Porto Alegre, com várias zonas, portanto, de todo o país, e era realmente um clube... Era um clube grande, de tal forma que naquela altura, aqueles que eram considerados os grandes clubes de Portugal, era o BSB, que era o Benfica, o Sporting e o Belenenses. Eu costumo, às vezes, aqueles mais novos que não percebem muito bem esta dimensão que o Belenenses tinha naquela altura e que, portanto, quase que exigem a quem é do Belenenses dessa geração que tenha realmente outro clube, porque não faz sentido ser-se do Belenenses. Naquela altura o que eu dizia é que os matraquilhos tinham, portanto, era o Belenenses com o Benfica, o Belenenses com o Sporting. E sempre com o Matateu. Pintado, o ponta de lança pintado. Sempre, o Belenenses era um clássico. E, portanto, isto explica o que era a dimensão popular do Belenenses, mesmo ao nível nacional. O Belenenses foi um clube verdadeiramente grande, muito grande. Teve primeiro uma expressão muito interessante e entusiasmante, campeão nacional no tempo das Salésias, e depois passa para o Restelo, que era 5 minutos a pé da minha casa, e, portanto, onde eu continuei a acompanhar o Belenenses e, portanto, enfim, até realmente, pronto, até uma certa fase de crescimento. Quando eu entro no jornal, basicamente, quando entro ainda no Diário Popular, houve uma preocupação muito grande da minha parte em criar uma situação quase de distanciamento em relação ao clube. Isto porque eram ideias das pessoas, se calhar, antigas, não é? Se calhar hoje isto não faz diferença nenhuma. Que é do Benfica e do Sporting,
sente-se mais à vontade para falar e escrever sobre o Benfica e o Sporting do que se calhar não sendo. E, portanto, eu naquela altura recordo-me que pedi uma vez ao Vítor Santos, depois de ter entrado na Bola, um célebre Belenense Académica aqui no estádio do Restelo, o Vítor Santos marcou uma crónica do jogo, Belenense Académica. E eu fui ter com o Vítor Santos e, respeitosamente, como toda a gente tratava o Vítor Santos por chefe, e disse ao chefe: eu não tenho condições para ir escrever sobre o Belenenses, a crónica do Belenense Académico. Porque, sendo eu do Belenenses, eu tenho inclusivamente medo, tenho algum receio, de, digamos, de prejudicar o próprio Belenenses na tentação, na tendência, no desejo de ser imparcial. Pode acontecer que eu vá criar mecanismos, portanto, quase de autocensura e, portanto, eu parti sempre deste pressuposto. Quer dizer, eu recordo-me que fiz uma vez uma crónica do Belenenses com o Real Madrid, em Madrid, num aniversário de Chamartín, o Real Madrid-Belenenses, mas era uma coisa meramente, pronto, não era oficial, mas sempre me fui recusando, tentei recusar-me e pedir ao Vítor Santos para não me marcar as crónicas do Belenenses. Portanto, esse distanciamento eu mantive, e por maioria de razão, desde que sou diretor do Jornal da Bola, desde fevereiro de 1992. E, portanto, sempre mantive. Isto, às vezes, da parte de algumas pessoas do Belenenses, levam a este pressuposto de achar que, portanto, pronto, que eu deixei de ter ligação ao clube, deixei de ser belenense. Não deixei de ser belenense, mas entendo que, na prática, primeiro basicamente como diretor do jornal, eu tenho que ser, como diria o Presidente da República, diretor de todos os clubes portugueses. E, portanto, tenho realmente algum sentido de reserva em relação a essa situação. E, portanto, raramente me pronuncio de uma forma muito clara sobre esta questão. Agora, evidentemente que o que eu sou é do Clube de Futebol dos Belenenses. Portanto, eu nem sequer pratiquei futebol do Belenenses, pratiquei natação e pratiquei handball. E fui nadador durante 4, 5 anos e fui jogador de handball do Belenenses durante outros 4 ou 5 anos. Portanto, eu estive no Belenenses, na minha juventude, mesmo como praticante federado de desporto, até aos meus 19 anos. E, portanto, essa foi a minha relação, mas, portanto, evidentemente que não consigo deixar de ter uma relação, até porque, do ponto de vista familiar, eu pertenço a uma família de raízes muito, muito, muito fortes, em que o meu pai, por exemplo, era declaradamente belenense e tomou partido no Jornal da Bola quando foi o célebre caso Carlitos. Bom, mas aí também tomou partido o diretor do jornal, que era o Silva Rezende, tomou partido pelo Sporting. E o meu pai entendeu, nessa altura, tomar partido pelo Belenenses. E provavelmente terá feito muito bem. O meu pai era uma pessoa muito reta, muito pragmática, eu sou um bocadinho... Não sou assim tão pragmático, mas o meu pai era muito real, muito verdadeiro, e sempre foi uma pessoa, portanto, que... E quando o meu pai toma conta, de alguma maneira, do Belenenses, com o pai do José Mourinho, o Mourinho Félix, portanto, numa altura pós Joaquim Meirinho, que o Belenenses está numa situação em que se teme a descida de divisão pela primeira vez do Belenenses, o meu pai pega no Belenenses... Era o treinador... O meu pai era secretário técnico e o Mourinho era o treinador de campo. Continua a ser guarda-redes e capitão de equipa. E, portanto, conseguem salvar o Belenenses esse ano da descida de divisão. 1973. O que torna, agora, portanto, 1973, sim, 72, 73, provavelmente é a época. Pois. Houve gente boa que eu tenho ideia que nesse ano a asa esquerda do Belenenses foi considerada a melhor asa esquerda da Europa, com o João Cardoso, o Godinho e o Paco Gonçalves. E jogava o Laurindo e, portanto, eram jogadores, tinha uma equipa muito interessante. Agora, evidentemente que uma pessoa, nestas circunstâncias, uma pessoa bater à porta e abrir a porta ao Dr. Juiz Gouveia da Veiga ou a Cássio Rosa, que iam pedir para o meu pai, eu no fundo pedir à minha mãe autorização para o meu pai ir para o Belenenses. Depois o meu pai, que tinha já a autorização da minha mãe, precisou de pedir a autorização do diretor da Bola de então e proprietário, o Dr. Vicente Melo, que achou muita graça ao pedido do Acácio Rosa e do Dr. Juiz Gouveia da Veiga, e lembrou
que a bola tinha uma grande tradição nisso, a começar por Cândido Oliveira, que evidentemente tinha uma tradição de uma grande ligação, o Ribeiro dos Reis, e também do próprio Fernando Vaz, que foi um homem muito ligado à bola, mas que teve sempre também a sua vida profissional como treinador de futebol. E, portanto, achava graça que, bom, isto não era fácil, porque era preciso, como o meu pai não recebeu um cêntimo no tempo que esteve no Bolonenses, um tostão, naquela altura, um tostão, continua a ser pago pela bola. A bola, portanto, de alguma maneira, a bola pagou o treinador do Bolonenses nessa altura. Sponsorizou. Isto faz parte da história, é uma coisa, tem piada recordar isso. Não sabia. E portanto, é interessante. Evidentemente, como diretor do jornal A Bola, a minha posição não é propriamente neutral, não há ninguém neutro nestas circunstâncias. Como cidadão, evidentemente, que eu sou 100% bolonenses. Aliás, no tempo em que eu me fiz sócio, e desde esse tempo, não havia SAD. De maneira que faz todo o sentido que a minha relação forte, íntima e pessoal seja, evidentemente, com o clube. De futebol dos bolonenses. Muito bem. Patrick, eu sei que não vai ser fácil durante estes anos protagonizar esta travessia do deserto. O Bolonenses está no terceiro escalão da Associação de Futebol de Lisboa. Este ano será um ano, eu diria quase que, com o devido respeito para as outras equipas que defrontam o Bolonenses, mas vai ser um ano de bar aberto, porque vão ter facilidade em subir de divisão. Provavelmente nos próximos 2 anos será igual. Acredita que há no clube força interior suficiente para aguentar ano após ano? Eu sei que é numa lógica de subida, mas mesmo assim o clube poderá manter a pujança até conseguir levar este projeto em diante? A mim compete-me acreditar e fazer todos que me rodeiam acreditar. É esse o papel do Presidente. O Presidente tem ali 2 papéis, um é arranjar dinheiro e o outro é fazer acreditar toda a gente. Acreditar os sócios, os adeptos, os colegas de direção, os colegas de órgãos sociais, fazer acreditar até o país desportivo que é possível. É um caminho bonito, é um caminho que nunca ninguém fez no futebol português e eu acredito perfeitamente que é possível. Estamos muito satisfeitos com o que aconteceu agora. Bem sabemos que está a começar, que é o início e que neste momento há aqui um entusiasmo grande. As vitórias com certeza ajudarão. E, portanto, termos boas equipas, praticar um futebol agradável. Agora temos noção que é um comboio que vai em andamento e que pelo caminho há muitas pedras, muitos pedregulhos e que vai ser muito difícil. Vai ser preciso ter uma resiliência muito grande, mas acredito que o clube se pode tornar cada vez mais forte e acredito que a massa associativa e as pessoas se vão unir à volta deste projeto. Neste momento sentimos isso com muita força. Sentimos isso com muita força nesta altura. Aliás, eu há pouco confesso que brinquei com o Patrick, porque o Bolonenses hoje jogou com o carregado para a taça da Associação de Futebol de Lisboa. O Bolonenses está no terceiro escalão, o carregado está no segundo escalão. O Bolonenses ganhou 3-1 e disse: o Bolonenses foi um tombas gigantes, porque venceu um clube de um escalão superior. Dito isto, não acha que foi longe demais quando disse que não foi o Bolonenses que ganhou o Benfica? Não, e vou-lhe explicar porquê. Eu já lhe expliquei isso há bocadinho, mas posso-lhe explicar outra vez. Cada sócio... Agora não é para mim, agora é para quem está em casa. Cada sócio é livre de ter a sua posição individual sobre este tema. Mas a mim compete-me representar institucionalmente o Clube de Futebol dos Bolonenses. E não há dúvidas nenhumas que a posição oficial do Clube de Futebol dos Bolonenses, portanto a posição da maioria dos sócios do Bolonenses e dos adeptos do Bolonenses, é entenderem que aquela equipa não nos representa, de maneira nenhuma. Veja lá que nós nem queremos que tão pouco se confunda connosco, quanto mais representar-nos. E, portanto, cada sócio terá o seu sentimento, eu respeito todos, a mim compete-me defender a maioria e defender a posição institucional do clube. Se me perguntar a mim, enquanto sócio, qual é o meu sentimento, aquela equipa não me diz rigorosamente nada. E, portanto, se me mandassem alguma mensagem a dizer parabéns porque ganhaste ao Benfica, eu até me sentiria ofendido com isso, porque não me sinto a mim, nem sinto o Bolonenses, e a maioria dos sócios não se sente representado por aquela equipa e desse ponto de vista, para mim, é absolutamente indiferente que jogue aquela equipa, ou a Rifanense, ou o Feirense, ou o Trofense, é exatamente a mesma coisa. Não desejo mal a ninguém,
Desejo que aquela equipa tenha muita sorte, mas é um divórcio, cada um vá à sua vida, é preciso haver uma relação de bens, é preciso haver partilha, é preciso fazer-se a partilha e é nesse ponto que estamos. E nesta partilha, do lado de cá, tem que ficar tudo o que tem a ver com a identidade e com a história do Belenenses, e Belenenses só há um. E, portanto, depois, as maiores felicidades para a outra equipa, que se chame como quiser e que faça o caminho que Tenho tiver aqui que fazer. duas questões. Num dia em que a equipa que representa a SAD e que hoje é o Belenenses SAD perder o nome ou tiver que mudar de nome, isso terá impacto nos sócios, mesmo naqueles que continuam a apoiar esta equipa, continuam a ir ao Jamor? Acha que vai ter impacto? O facto de deixar de se chamar Belenenses? Eu disse-lhe há bocadinho que cada sócio tem a sua liberdade individual, não é? E, portanto, tem a posição maioritária do clube. O clube tem uma posição oficial. A posição oficial do clube é aquela que eu lhe digo, não é? Acontecendo esse cenário, como é altamente previsível que aconteça, se me pergunta os sócios... O que é que pode acontecer que faça com que este cenário não se verifique depois da sentença de... Eu penso que isto é um comboio em andamento a alta velocidade, um TGV, e que dificilmente poderá ser parado, penso eu. Já houve muitas oportunidades para ser parado. Repare que quando... Mas há algum meio legal agora para parar imediatamente esta decisão do Tribunal? Não há. O que acontece é que quando o Clube de Futebol Belenenses denunciou potestativamente o protocolo, colocou um comboio em andamento. A administração da SAD teve muito tempo para parar esse comboio. Nós estávamos aqui completamente disponíveis. Fizemos todas as tentativas. Só faltou irmos lá de joelhos pedir para fazerem o favor de reunirem connosco. E, portanto, não pararam esse comboio. Neste momento é um TGV em alta velocidade e eu penso que é quase impossível de ser parado. Na vida não há impossíveis, como é lógico. Mas qual é a sua interpretação em relação às limitações do novo nome desta equipa, por um lado? Por outro lado, há aqui uma questão também muito curiosa. A Liga, perante isto, o que vai fazer? O que eu entendo é que, independentemente das declarações públicas da SAD, isso vale o que vale. Eu até ouvi dizer que a sentença violava a lei, que era ilegal. Até ouvi uma coisa destas. Enfim, não há. Até ouvi uma coisa dessas. Portanto, até outra sentença dizer isso? Pois, exatamente. E, portanto, acho isso estapafúrdio, mas, enfim, cada um diz aquilo que diz. Agora parece-me a mim evidente que as instâncias desportivas deste país, a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol, o próprio IPDJ, os próprios jornais, a comunicação social, notificadas desta sentença, eu não acredito que façam tábua rasa de uma sentença judicial. Não acredito, depois dela transitar em julgado, não acredito que essas instituições possam assobiar para o lado e fazer de conta que não se passa nada. Está bem, mas o que os jornais podem fazer, e as televisões e as rádios, é dizer isto, olha, já a partir de hoje, cada dia, são 3 mil euros que com certeza. A SAD tem que pagar ao Clube de Futebol Belenenses. Portanto, isso aí estará a montante. Mas nós entendemos mais do que isso. Entendemos que quem prevaricar, depois de estar oficialmente conhecedor da sentença, também é cúmplice da situação. Não, mas isso vai um bocadinho longe demais, esse raciocínio, Patrick. Pois, mas enfim, mas penso que é uma possibilidade. Estudem isso, penso que é uma possibilidade. Pois, mas é assim, o Tribunal disse que não podiam e que se fizessem, pagavam... com certeza. Não é? Portanto, a partir daí, enquanto não mudarem, chamam-se assim. E se chamarem assim e têm que pagar 3 mil euros por dia, é problema deles. Certo. Mas enquanto se chamarem assim, eu não estou a ver que seja assim grande hipótese de um mais. Agora, temos que estudar 3 mil euros por mês são 90 mil euros por ano, isso dá quase 1 milhão por dia. É, 3 mil euros por dia. 3 mil euros por dia são 90 mil euros por mês, certo? Sim. Então 1 milhão de euros por ano. Quase que valia a pena que mantivesse o nome, digo. Não, quero dizer, repara, quando o Tribunal fixa, isso é importante, aquilo que porque uma das coisas que a Belenenses SAD, na oposição à Providência, pedia era que fosse fixada uma caução. Sim. E também, isso foi muito importante. Também foi indeferido. Porquê é que foi indeferido? Foi indeferido porque o Tribunal entendeu que a marca Belenenses é uma marca valiosa, que tem valor no mercado e que, portanto, havendo uma usurpação desta identidade e desta marca, aquilo que aquela sociedade pretende, no fundo, é completar-se com aquela que é a imagem de marca do Belenenses. E, portanto, foi atribuído um valor
à violação da marca Belenenses, que foi 3.000 euros diários. Havia um pedido de 4.500. Nós pedimos 4.500 euros, era o nosso entendimento, e o Tribunal fixou em 3.000 euros. Aliás, eu tive a oportunidade de ler a sentença na segunda-feira, antes da tribuna de honra, e depois comentei com o juiz Sérgio Abrantes Mendes, e ele perguntou-me, então e a caução? Não, a caução foi interferida. Portanto, ele disse, isso aí já muda um bocadinho de figura e já aponta para um determinado sítio. Bom, Álvaro e Duarte Gomes, eu sei que vocês não são do Belenenses, mas de qualquer maneira são pessoas interessadas no futebol e no fenómeno desportivo. Álvaro Magalhães, diz-me o que é que achas desta situação, se alguma vez te passou pela cabeça que isto pudesse acontecer e se isto pode acontecer também a outros clubes? Não, porque... não, isto para mim é uma grande surpresa e é pena, porque nós todos temos uma simpatia pelo Belenense, não é? Eu, quando jogava e quando estava no Benfica, há dois clubes simpáticos que nós gostamos, é a Académica e o Belenense. Não há ninguém que não tenha uma simpatia por esses dois clubes. E sinto-me triste porque é um clube que nós nos habituamos a respeitar e a ver jogos, e um clube com boas condições de trabalho, com gente séria e honesta. E espero que eu sou amigo até aqui do Patrick, já há muitos anos, nem eu sabia que ele ia ser o presidente do Belenense, e é um homem que defende o Clube de Futebol Belenense, que está ali para defender não só o clube como o futebol português, não é? E é uma guerra que gostaria que não tivesse acontecido, mas que agora as partes têm que se entender, e se o Patrick, como presidente do Clube de Futebol Belenense, tem razão e que está a defender o Clube de Futebol Belenense, eu tenho acompanhado esta situação e tenho conversado até com vários sócios do Belenense, e não há dúvida que estão muito focalizados para o Clube de Futebol Belenense e que apoiam esta equipa que está no terceiro escalão. Segundo informações que eu tenho, leva mais gente a equipa que está no terceiro escalão do que propriamente o Belenense SAD. Isto leva a crer que as pessoas querem defender o Clube de Futebol os Belenenses e, portanto, esta guerra com o meu amigo Patrick que seja resolvida e que o Clube Belenense, eu já disse há pouco, que daqui a 4, 5 anos, 4 não, mas 5, 6 anos, podemos ter o Clube Belenense na primeira divisão. Duarte. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Patrick, Álvaro, Vítor, Zé, obviamente. Eu gosto pouco de falar daquilo que não conheço e daquilo que não domino e, portanto, posso dar uma opinião na qualidade de adepto de futebol, obviamente, claro, que é isso que me move aqui também. O resto já lá vamos. O resto já lá vamos. E até disso sei pouco. Agora imagina bem se... Já vamos. Mas, de facto, sem qualquer prejuízo, aliás, a explicação que foi extremamente clara que o Patrick aqui deu e que eu desconhecia e, portanto, confesso que acompanhava este processo à distância, enquanto leitor de jornais, a acompanhar a internet. Nunca percebi bem os fundamentos de um e de outro. Percebi ali alguns momentos gritantes, a questão da luz e do relevado e por aí fora, e um conjunto de problemas. E sempre pus, como aliás tenho uma tendência para fazer, respeitando extremamente o que está na gênese de cada problema, que obviamente tem o seu fundamento e deve ser respeitado, sempre pus na ótica do exterior e, portanto, de quem está de fora a consumir e a ver o espetáculo. E é pena, de facto, é pena que para o adepto de futebol que haja um clube que todos se habituaram a ver, e eu digo clube, uma instituição, um nome, que todos se habituaram a ver como só um e que de repente siga caminhos diferentes. Parece que é inovador, ao que diz o Zé, eu confio que sim, haver um litígio a este nível entre uma SAD e um clube, não é inovador haver quesílias entre SADs e clubes, e portanto nunca chegou, foi a este ponto, penso eu, de ruptura total. E acho que esses adeptos, que claramente suportaram, obviamente, pela essa esmagadora maioria que referiu, o sentido do clube belenense renascer e ser fiel a esse renascimento e ser o clube, portanto, a essência do clube é o clube do Belenenses, digamos assim, e não a sua SAD. Deve haver muita tristeza emocional e muita confusão, até mesmo nos mais antigos, que veem hoje uma equipa jogar de azul no Jamor e que também sentem, inevitavelmente, esse carinho por ela. E por muito que saibam que a razão os manda para o outro lado, há uma coisa que a razão muitas vezes não domina, que é o coração, não é? E esse dilema de pessoas que são sócios há muitos, muitos anos, ainda que haja muitos fundamentos, Patrick, isto obviamente não tem nada a ver com o raciocínio que aqui explanou, é sempre injusto para o adepto, que também durante muitos anos pagou as suas cotas, enfim, para os pagantes, e que foi ao estádio e que acompanhou a equipa, e que de repente escolhe um caminho, aquele caminho que acha que está certo, sem margem para dúvida, mas que vê o seu coração muito balizado nesta pequena guerra, em que o próprio adepto muitas vezes sai perdedor.
Isto, repito, Patrick, que é importante, sem prejuízo nenhum de perceber que há litígios que não têm outra resolução que não seja a divisão, tal como disse muito bem na analogia, o divórcio, portanto, na questão do casamento. Tenho essa pena. Custa-me ver um belenenses com um fulgor tremendo nos distritais, e tenho amigos meus que arbitram esses jogos, como sabes, já há pouco falávamos sobre isso, a renascer das cinzas, e ver um clube que também se diz ser igual noutro patamar. Não sei que tipo de confusão é que isto vai criar realmente à Liga, também desconheço as questões regulamentares ou à Federação. Acho que é uma questão pertinente, uma questão muito interessante. Mas é outra questão que eu não domino e, portanto, é o que se me apraz dizer. O clube continua na Primeira Liga? Pois, porque o clube vai manter o nome que está registado, o Clube de Futebol Belenenses SAD. Sociedade de Futebol. SAD. Esse mantém. E depois tem que se chamar outra coisa qualquer, deixa de se chamar os belenenses. Mas não tem que retirar belenenses, tem que retirar belenenses. Mesmo tendo a composição belenenses-chave, continua a ferir a propriedade intelectual. A esmagadora maioria das marcas que os nossos amigos, que os meus amigos conhecem em Portugal e no mundo, a firma que está por trás tem um nome completamente diferente. Sim. José Manuel Delgado Limitada, Sim. Neus Aurora, Vicra, a bola, sim, a marca é a bola. Claro, sim, sim. E, portanto, o nome utilizado no giro comercial é uma coisa, é a marca. Isso não pode ser Belenenses. Isso não pode ser Belenenses. Na denominação da firma é o que lá estiver. São coisas completamente independentes. E havendo uma independentes. alteração da marca, não se reflete na inscrição das competições profissionais? Pois isso. Esta é uma questão pertinente, mas é assim, eu tenho pena que realmente o legislador não tivesse a previsão quando elaborou a lei das SADs. Aí devia ter tido esta previsão e não teve, portanto as coisas acabaram, como era o futebol, foram feitas com os pés. José Manuel, desculpe interrompê-lo, que eu também sei que tem formação jurídica, o Duarte também, penso eu. A norma tem a previsão, tem a instituição e tem a sanção. Isso é que é uma norma, não é? Se olhar para a lei das SADs, não tem sanção. Não há sanção. E esse é que é o problema. Está a ver? Criou-se um sistema de fidelização entre o clube fundador e a SAD. Impecável. Sistema de proteção do clube fundador. Uma série de direitos de veto, etc, etc, etc. Numa altura em que os clubes tinham a maioria do capital. Okay? A partir do momento em que começaram a aparecer investidores, e eu até coloco sempre investidores entre aspas, porque eu não conheço realmente verdadeiros investidores de SADs no futebol português, só que se calhar com uma ou duas honrosas exceções, não conheço. Mas o Patrick há bocado disse que quanto é que custou o SAD do Belenenses? 500 euros. Os 51%? 51%. Mas os sócios não sabiam. Nenhum sócio sabia. Nenhum sócio sabia. Portanto, dá para perceber como é que o negócio foi feito. Nenhum sócio tinha conhecimento disso. Eu sou um sócio ativo, sempre fui. Estive nessa Assembleia Geral, ninguém sabia. Se era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 euro, ninguém sabia. Então isso assumir as dívidas... Sim. Ninguém sabia. E, portanto, digo-lhe eu que a lei das SADs não prevê um regime sancionatório para o caso dos direitos especiais que o próprio legislador quis consagrar a favor do clube fundador. Se esses direitos forem violados, qual é a sanção? E tem que haver uma sanção. E a sanção tinha que ser, comprovadamente, um investidor que passa a ter a maioria do capital da SAD, incumprir e violar os direitos do clube fundador. O clube fundador tem o direito de retirar a sua participação daquela SAD e trazer consigo a sua equipa de futebol. Porque no preâmbulo da lei das SADs diz lá que a equipa é do clube, não é da SAD. O clube é que personalizou a sua equipa de futebol. E por determinação legal. Porque foi obrigado a fazê-lo, em 1999. Não é? E há o receio, Patrick, que isto possa, obviamente, ser uma porta aberta para caminhos idênticos seguidos por clubes e SADs que eventualmente estejam, e que nós não conheçamos, em pontos de ruptura. Mas eu digo-lhe aqui 10 clubes centenários estão na mesma situação. E isto pode criar jurisprudência e avançarem para um caminho. Todas as semanas, dirigentes do norte e sul do país falam comigo e querem perceber o que é que está a acontecer porque querem fazer o mesmo. Claro, isso é que é o problema. Ainda hoje há aqui mais uma notícia, aqui na bola, eu estava agora aqui a ver, ainda nem tinha visto, mas há aqui uma notícia aqui no final do jornal que vocês colocaram aqui de um clube. Qual é o clube? Aqui para o fim do jornal. Leixões? Não é o Leixões, está aqui um. O Leixões está com problema também. Se quiserem vão falando, que eu já encontro, eu vi agora aqui, eu não tinha lido o jornal. Eu não tinha lido o jornal e encontrei aqui uma coluna vertical. Deverá estar aqui, provavelmente por aqui. Mas de facto, em relação ao Belenenses, estamos conversados, para já, mas não estamos conversados em relação ao VAR, que se esperava que um ano e pouco depois do arranque, aqui em Portugal, já tivesse outra afinação e já estivesse servido por pessoas mais competentes. Dito isto, Duarte,
É preciso ter paciência, é preciso acreditar e é preciso pensar que ainda estamos numa fase embrionária? Ou é preciso mesmo repensar as pessoas que estão ao serviço do VAR? E peço desculpa por esta entrada a pé juntos. Não, sabes que se há coisa que os árbitros estão habituados a entradas a pé juntos.